Olá! No vídeo de hoje vamos fazer a apresentação do novo Frex da Fresh 64 UFS V2, aonde que nele vamos ter todas as comunicações, dá um zoom aqui para vocês, de dados mais alimentação diretamente no Frex. Vamos ter também o nosso novo Frex da Fresh 64 MMC V2, também com as alimentação, as comunicações de dado, tudo no nosso Frex. E com esses dois Frex novos aqui, a gente não vai precisar mais fazer a soldagem direta no nosso socket, podendo ser uma conexão fácil, plug and play. Assim, dessa forma, não vamos ter mais nenhuma soldagem no nosso socket, sendo muito mais maleável a conexão. Vamos pegar aqui e fazer também o que a gente vai utilizar para poder fazer essa conexão aqui na UFS. Vamos utilizar uma solda em pasta com ponto de fusão 183 graus. E no nosso drill CPU, no caso vou fazer uma CPU Qualcomm, vou utilizar o fio da Mechanic com a medida de 0.01 milímetro. Antes, vamos pegar aqui o nosso socket que a gente fez a modificação. Eu vou remover essa chave porque ela não vai ser mais útil para nós, já que a gente vai ter todo o controle diretamente no software. Então a gente não precisa mais ter o switch aqui, porque vai ser tudo mais via software. Vamos fazer a remoção então da nossa chave. Vou pegar aqui, mostrar para vocês, está aqui a modificação que fizemos. A única coisa que eu irei fazer aqui será a remoção do nosso DIP switch, ligar o exaustor. Perfeito. Fazer aqui uma limpeza. Então, nosso socket não tem mais o DIP switch. Vamos utilizar os dois sockets, tá? Um que fizemos a modificação. Deixa eu pegar aqui o outro. E um segundo que está totalmente original e sem modificação alguma. No caso, socket novo, sem modificação alguma. E o socket que fizemos a modificação. Vamos fazer o teste nos dois sockets, sendo que você pode manter a modificação que você fez ou utilizar sem modificação alguma. Mais um detalhe, não utilize nenhum resistor no R6. Aqui tem que estar limpo, sem nada, no R6 e no R7, manter padrão. No nosso que a gente fez a modificação, não tem nada no R6 e no R7, certo? Vamos pegar aqui a placa do Moto G34 e vamos fazer a nossa soldagem bem aqui no nosso aparelho. Vou pegar aqui um pedaço de papel, fazer aqui um quadrado, pegar aqui uma espátula, nunca devemos colocar a solda em pasta diretamente bem onde vai nossa conexão. Vamos utilizar um papel para colocar a solda em pasta no papel, que assim dessa forma ela não espalha e não acaba dando algum risco no nosso aparelho. Só um pouco aqui, deixar aqui de lado. Posso fechar aqui a solda em pasta. Voltar aqui para o aparelho. Já deixei aqui o drill feito e o ponto de comunicação. Vamos então preparar o nosso Frex.
para a gente ver a posição de soldagem. Aqui a gente vai ter nossos pontos de GND nas laterais dele, que vai ser onde vamos fazer o ponto de fixação com a blindagem, que aí desta forma não precisamos soldar mais nenhum fio externo do GND, mas somente as laterais dela já vai ter o contato direto e vai manter o nosso Frex firme na hora da conexão. Então vamos preparar ele aqui, ligar o exaustor. Vou conectar ele aqui, ó, nesta posição. Dá o zoom. Pegar um pouco de fluxo. Meu ferro de solda ele vai estar a 300 graus. Não recomendo utilizar mais que isso, tá? 300 graus já é uma temperatura boa que podemos trabalhar de forma segura. Pegar aqui, ó, no estanho, ó, tá vendo? Minha ponteira. Vou bem aqui, ó, no estanho. Fiz uma bola de solda, aí eu venho, ó. Pronto. Meu ponto de fixação já está firme, ó. E minha placa, vou mostrar aqui para vocês. Ó, já está firme. Somente com um único ponto de soldagem na lateral. Então agora fazer as comunicações. Vou colocar um pouco de fluxo aqui na parte de cima. Vou utilizar somente 4 pontos de soldagem. Pegar aqui o nosso fio de 0,01 milímetro da Mechanic. Tá aqui no pasto. Perfeito. Nosso primeiro ponto, RXOP. Soldado. Vamos cortar aqui o fio. Tá, mas como que eu sei que esse aqui é o meu RXOP? Nós temos aqui, ó, bem no Frex mesmo, nossos pontos de conexão. Aonde que aqui vai estar tanto em RX, ou DOUT, ou DIN, como também em TX. Então aqui vai estar mais fácil para a gente saber qual que é os pontos de soldagem aqui nos pads. Vamos continuar. RX1 agora. TXOP.
por fim, o nosso TX1. Vamos cortar. E antes da gente ir para a programadora, devemos fazer as verificações para ver se confirmar se nenhum dos nossos pontos de dados está em curto. Desligar aqui o exaustor. Vou ligar aqui o multímetro. Multímetro ligado. Vamos colocar em queda de tensão ou escala de diodo. E vamos confirmar se nossos pontos de soldagem não tem nenhum ponto em curto. Então, ponta vermelha no GND e ponta negativa para poder fazer as medições. TX1, ok. TXOP, ok. RX1, ok. RXOP, perfeito. Nenhuma comunicação em curto. Podemos agora ir para a nossa programadora. Chega aqui. Vamos fazer o primeiro teste com o nosso Flex que a gente havia feito a modificação e removemos o DIP Switch. Vamos conectar aqui na programadora. Vamos conectar aqui o nosso aparelho. Conectar aqui o Flex. Flex conectado. Perfeito. Vamos ligar agora a programadora. Abrir aqui o painel para vocês. Conectar ela. Perfeito. Agora eu vou mostrar para vocês que temos a regulagem diretamente no painel. Aqui eu vou deixar em nenhum. Só vou marcar ESP Mode. Vou remover o loop de conexão. Vou conectar o cabo. Espero o aparelho conectar. Conectou, mandar buscar. Certo? Nenhuma conexão. Vou remover o cabo. Vou marcar aqui o loop e mostrar para vocês. Ó. Agora eu vou vir aqui na nossa chave. Antigamente era aqui para habilitação do TX1. Vou deixar aqui 16R. Vou mandar buscar. Vou conectar o cabo. E vamos aguardar a conexão. O aparelho já conectou. E temos a leitura de primeira. De forma agora a gente vai ter diretamente no painel da programadora. Aguardar aqui finalizar a conexão. Perfeito. Então, conexão estável. Mas vou fazer melhor ainda. Vamos mudar aqui para HS seguir 2. Vamos ver se ele vai ter a mesma conexão. Conexão feita com sucesso. Vamos verificar essa velocidade também de leitura. Certo?
Vou fazer aqui a leitura da unidade 3. Vou fazer a leitura full. Vou aqui na nossa pasta de estudos. Salvar. E aqui, ó, 200 MB cravado. Coisa linda. Média 196. Perfeito. Vou fechar aqui a conexão. Ok. Vou tirar o cabo de alimentação. Vou remover o meu Frex aqui, ó. Bem mais maleável. Vou desligar a programadora. Vamos trocar o nosso socket. Colocar aqui o socket original, sem modificação alguma. Vamos conectar o Frex. Frex conectado. Vamos ligar a programadora. Perfeito. Vamos conectar ela. Novamente, deixar aqui em looping. A resistência 16R. Mandar buscar. Conectar o cabo. Aparelho conector. Vamos aguardar. Conexão HSGIR2 de primeira. Então, vocês vão poder ter essa conexão sem modificar mais nenhuma modificação no socket. Só utilizar o Frex novo, a versão V2. Vão conseguir HSGIR2 no Frex, na comunicação, que nem eu estou fazendo aqui, somente de dados em um aparelho Qualcomm. Vamos também testar aqui a velocidade de leitura. Novamente, unidade 3, leitura, salvar. 184, 192. Vamos aguardar. Finalizou. Aqui não deu uma velocidade que nem a da outra, mas o mesmo tempo, 16 segundos. Vamos fechar aqui a conexão. E agora vamos fazer um teste. Primeiro o cabo. Vou remover aqui o FPC. E vamos fazer um teste em uma comunicação full. Vou mostrar aqui no microscópio para vocês. Então, ó, neste aqui, eu fiz uma comunicação full, utilizando o nosso VCCQ, 2, VCC e todas as linhas de dados. Então, vamos voltar aqui para a bancada e vamos fazer esse teste. Aqui, ó, vou conectar somente ele. Vamos agora, por estar fazendo uma leitura full, vamos desativar o TXN, senão ele não vai ter leitura. Desativado. Vou manter aqui HSGIR2, posso manter o sinal amplificado. Fazer aqui a leitura. Também HSGIR2. Perfeito. Aqui vou fazer um pequeno teste na 1.0 de 1 GB. Leitura, salvar. 184, 200 MB, liso. Em uma comunicação full com o Frex. Fechar aqui a conexão. Vamos remover aqui. Então, nesse vídeo aqui, no teste para o UFS, Qualcomm, vou aumentar aqui a câmera, comunicação Qualcomm, perfeita, somente os 4 fios de dados, a alimentação para o USB, e mostrando na prática a alteração, o manuseio do TXN via software, funcionando, e aqui uma comunicação full no Frex, também funcionando. E os dois conseguiram
HS Gear 2.